Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos e eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua casa, o seu trabalho. Profetize a bênção de Deus sobre a sua casa. Amém? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Amém, irmãos? Então abra os seus lábios, ainda que a situação esteja difícil, para falar das bênçãos de Deus. Troque a murmuração, a reclamação pela adoração. Amém? Deus não está demorando, irmãos. Deus ele trabalha e ele tem um tempo certo para que as bênçãos dele venham chegar à nossa vida. Amém, irmãos? Nós vamos meditar na palavra de Deus, mas antes eu queria pedir a você, meu amigo, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. É muito importante a sua inscrição. Assim como também eu peço a você que você curta, aperte o joinha aí e que você compartilhe com os seus amigos. Amém? A nossa mensagem de hoje, irmãos, está aqui no livro de Atos, capítulo 16. No versículo 16, nós vamos ler alguns versículos. Irmãos, é importante nós perseverarmos na presença de Deus. Às vezes você começou a consagrar mais a sua vida a Deus, você começou a orar mais, você começou a buscar mais, e parece que o inimigo ele tem se levantado contra a sua vida. Isso é até de certa forma normal, irmãos, porque a partir do momento que você começa a buscar mais pela presença de Deus, que você começa a se santificar mais, né? A oposição maligna, ela vem contra a nossa vida. Amém? Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos o bom ânimo. Amém? Então aqui nós vamos ver um exemplo do que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam indo à oração, mas aconteceu algumas situações na vida dele, mas Paulo e Silas, eles não deixaram de adorar e não deixaram de buscar a presença de Deus. Então em Atos 16 diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado-lhe muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, nós vemos uma situação que acontece muitas das vezes na vida daqueles que buscam a Deus. Amém, irmãos? Paulo e Silas, no versículo 16, eles estavam indo à oração. Só que no meio daquele caminho saiu uma jovem, que a Bíblia diz que tinha nela um espírito de adivinhação, um engano. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas no dia de hoje. Então a primeira coisa, irmãos, Paulo ali, ele teve o discernimento espiritual. Irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus para que nós não venhamos ser confundidos nem enganados. Amém? Paulo ele teve o discernimento, e a Bíblia diz que Paulo ele repreendeu aquele espírito de adivinhação da vida daquela mulher. Por quê, irmãos? Porque aquilo começou a perturbar Paulo, como diz no versículo 18. E as coisas de Deus, irmãos, elas não trazem perturbação para a nossa vida. Seja um negócio, seja às vezes um compromisso que a pessoa vai assumir. Eu tenho falado às vezes de vida sentimental, às vezes a pessoa está solteira e ela começa ali um relacionamento com alguém. As coisas de Deus, irmãos, elas não trazem perturbação. Amém?
Deus, o fruto da justiça se semeia na paz. As coisas de Deus traz paz para o nosso coração. Paulo ali ele teve o discernimento espiritual, repreendeu aquele mal da vida daquela jovem, aquela jovem ficou liberta, só que veio uma retaliação muito grande sobre a vida deles. Os senhores que usavam aquela jovem para ganhar dinheiro com ela, acabaram levando Paulo até o magistrado. Eles foram açoitados, rasgaram as vestes dele, eles foram açoitados e acabaram presos. Olha que situação, irmãos. Às vezes você começou a buscar Deus, você começou a ir à igreja, você começou a se consagrar e parece que as coisas até de certa forma pioraram. Não é que piorou, irmãos, é que a partir do momento que você se uniu a Deus, há um levante do inferno contra a sua vida. O que você tem que fazer é tomar como exemplo a atitude que Paulo e Silas tiveram, que diz que perto da meia-noite eles cantavam hinos a Deus, eles oravam e glorificavam o nome do Senhor. Amém? Essa é a grande diferença daqueles que conhecem a Deus, daqueles que recebem a verdade no coração. Mesmo nos momentos de dificuldade, eles oram a Deus, eles clamam a Deus. Amém, irmãos? Então ali, Paulo e Silas passaram por essa grande dificuldade. A Bíblia diz que eles foram açoitados e não deve ser fácil, irmãos, Eles podiam estar ali, todos doloridos, doendo, mas mesmo assim, eles adoraram a Deus. Eles buscaram a presença de Deus. E a Bíblia diz no versículo de número 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, fique firme na presença de Deus, porque espere pelo de repente de Deus. O de repente é a bênção de Deus chegando na sua vida para soltar as prisões que às vezes têm prendido a sua vida. Às vezes é uma prisão na vida, na saúde, às vezes é uma prisão na vida financeira. Irmão, seja fiel a Deus na sua vida financeira. Amém? Aquilo que é de Deus, é de Deus. Não fique com aquilo que é de Deus. Isso é mandamento bíblico. Amém? Seja fiel a Deus na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Ore, abra o seu coração diante de Deus. Fale para Deus das suas necessidades. Fale para Deus daquilo que tem afligido. E continue na presença de Deus, orando, louvando a Deus, mesmo em meio à dificuldade. O salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Paulo e Silas poderiam ficar ali reclamando, murmurando, porque eles saíram para a oração e acabaram sendo presos. Mas eles, ao invés de murmurar e reclamar, eles oravam a Deus, eles adoravam a Deus naquele momento, e Deus enviou a resposta. A resposta de Paulo e Silas àquele problema e àquela dificuldade foi a adoração, a oração, um coração quebrantado, um coração que entende que precisa de Deus, um coração que entende que ainda que venham as maiores dificuldades, esse coração tem o desejo de buscar pela presença de Deus. Amém, irmãos? E Deus, irmãos, Ele não está longe do problema, do sofrimento de ninguém. Amém? Então receba essa palavra no seu coração. Nós vamos orar agora. Depois você medita mais que ali Paulo foi solto, o carcereiro acabou se convertendo. Deus, Ele usou aquela situação para alcançar a vida de muitas pessoas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que através dessa palavra de fortalecimento, dessa palavra de ânimo, que o teu povo, Pai, e cada um que tem recebido essa mensagem, que essa pessoa não venha olhar para as dificuldades, que ela não venha olhar para as prisões, meu Deus. Às vezes a vida financeira está um pouco apertada para ele, para ela, que ele e ela venham se manter firme e fiel à tua palavra, assim como Paulo e Silas naquele dia, naqueles dias ali que eles passaram naquele local. Pai, que a adoração, que um coração quebrantado, orando, buscando a tua presença, nunca venha se apartar de nós, ó Pai. Que nós venhamos olhar para este exemplo de Paulo e Silas e perseverarmos em andar em obediência à tua palavra.
Pai, nos dá o discernimento espiritual que Paulo teve naquele momento, para que nós não venhamos ser confundidos e nem enganados. Dá o discernimento, meu Deus, para essa pessoa que busca a Tua presença agora, para essa pessoa que busca, meu Pai, às vezes saber o motivo de tantas situações adversas que têm acontecido com ele ou com ela, em nome de Jesus. Pai, dá a Tua bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.